João Veloso aqui e hoje eu estou aqui com a minha esposa. Maravilhosa, linda. E eu trouxe ela aqui hoje pra gente gravar um vídeo. Eu tive que convencer ela pra gente contar a nossa história e também dar alguns conselhos para um casal cristão ou para você que quer namorar ou também que é noivo ou que já está casado também. E eu vou deixar agora minha esposa se apresentar. Se apresenta aí, amor. Oi, Fala aí, gente. Meu quem nome é você? Luísa. Sou a esposa dele. O que eu posso falar mais? Tenho 19 anos. 19 anos, esse é um fator interessante que a gente vai contar para vocês, Importante. porque eu tenho 20 anos, vou fazer 21, logo menos, e a minha esposa tem 19 anos e ela acabou de fazer 19, por incrível que pareça. Sim. Mas isso vai ficar para nossa história. Corte. É isso. Aqui vai ter corte ou não? Acho que pode ter, né? Que a gente começa a contar a história. Ou também você até pode colocar Pedrinho preto e branco e tal, nessas horas assim, e é isso. Tá. Onde começa a nossa história? Eu vou contando e você vai me lembrando aí. Tá. A nossa história, na verdade, ela começa desde a infância, né? Eu hoje sou pastor dessa igreja onde eu nasci e a Luísa é da mesma igreja, até hoje nós somos da mesma igreja, deixando claro aqui, né? Mas a Luísa era da nossa igreja e tal. E aí a gente se conhecia quando criança, né? Até que eu abri um grupo de discipulado para pré-adolescentes. Imagina, um pré-adolescente discipulando os pré-adolescentes, tá bom. Então, aí eu comecei... Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos, né? Acho que era isso. Eu tinha, 12, tipo, 13 10, anos. 11. E ela tinha, 10, 11 anos. E aí eu comecei esse grupo de discipulado para pré-adolescentes. E quem fazia parte desse grupo? Eu. A Luísa. Detalhe, nessa época eu já gostava dele. Mas ela... era uma fase pré-adolescente. Que depois voltou. Diz ela que depois ela pode gostar de mim, mas na verdade eu acho que ela foi sempre apaixonada. E aí, beleza. Aí eu comecei a discipular, ela fazia parte desse grupo e até então a gente era só, tipo assim... Nem amigos direito, assim. Era mais aquela coisa, eu conhecia ela, sabia quem eu sabia quem era ela, mas... Até porque o discipulado daquela época tinha 40 pessoas, né? 30 pessoas. Era tipo assim, era o discipulado de pré-adolescentes da igreja. Era o único discipulado que tinha. Era o único discipulado que tinha e tal, e a Luísa tava lá. E aí, cara, beleza, o tempo foi passando e tal, os anos se passaram, ela gostava de mim, ela disse que depois me superou e tal. Nesse meio tempo, conta a história do episódio lá do congresso, da conferência do Miss Batom, da palavra não lembro profética. que ano que foi, mas eu tinha ali uns 12, 13 anos. Foi bem nessa época, assim, que eu tava ainda gostando dele. Aí, eu era do balé, né, da igreja, e aí a gente subiu, a pastora pediu pra todas as meninas subirem, a gente tinha dançado no Miss Batom. E aí ela foi fazer uma oração, e aí nessa oração ela falou assim, nossa, fico imaginando se a esposa do meu filho não tá aqui. Aí nessa hora todas as meninas se olharam assim, né? Imagina, a Luísa ficou pouco feliz, filho né? Do Graças pastor, a Deus. Todas as meninas gostavam dele. Aí todo mundo se olhou assim. E aí beleza, né? A gente pensou, vai que, né? Vai que. Mas continuamos. E no final, sim, eu estava lá. E eu, tipo assim, meio que, cara, eu também era um adolescente e tal, um menino, muito novo. Então, tipo assim, eu também não tava nem aí, nem tava pensando nisso. Beleza. Crescemos um pouco mais, eu ali na faixa dos meus 16 anos ali, ela com seus auge dos seus 14 anos. Em 2021. A gente começou a ficar mais próximo por conta do nosso grupo de amigos. Os meus amigos se tornaram amigos dela, e aí a gente começou a andar mais próximo e tal, aquele grupinho de amizade e tudo, e aquela amizade que foi começando a surgir um certo nível de sentimento. E aí ela defende até hoje que eu que me apaixonei por ela. Sendo que, na história, ela sempre foi apaixonada por mim. Não, mas aí eu já tinha superado, já tinha visto que não ia dar em nada, aí depois ele voltou e foi me conquistar de novo. Aí eu tive que lutar pra conquistar ela, e a gente começou a conversar, e aí aquela coisa, né? Começamos a sair, a gente saía com o mesmo grupo de amigos e tudo, sai aqui, sai lá, tal, que não. E o interesse foi aumentando. Eu tinha quantos anos? Você tinha 15 ainda, né? Você fez 16 em outubro, não foi? Foi?
Não, acho que eu já tinha 16. Já tinha 16? Fez 17? É. Enfim, eu tinha 16. Não, eu fiz 17 quando a gente começou a namorar. Ah, então você tinha 16. E aí eu tinha 16 anos. E aí a gente começou a conversar com maior intencionalidade, né? Eu falei para os meus pais, né? Eu contei para os meus pais que eu tava me interessando por uma menina e tal, não sei o que, nananã. Detalhe, vou contar um detalhe. A gente começou a conversar em abril. Eu tinha 14 anos. Aí, em junho, eu fiz 15 anos. Então, a gente já estava conversando. E aí, como que a senhora desconfiou? Porque foi a primeira vez que o João pediu para ela comprar um presente para uma menina no aniversário. Porque ele nem ligava para essas coisas. Aí, ele foi e fez o quê? Pediu, mãe, compra um presentinho legal aí e tal. Abre parênteses aqui, parênteses muito importante. Eu era apenas um adolescente, né? E o que eu acho, o que eu penso sobre, o que nós pensamos sobre namoro na adolescência? A gente acredita que a adolescência é uma fase para você buscar a Deus, né? Com o maior nível de intensidade que você puder, afinal, você tem o maior tempo livre da sua vida, provavelmente. Contudo, porém, entretanto, a nossa condição, ela era um tanto quanto diferente. Por quê? Eu vim de uma família, graças a Deus, de berço cristão, né? Onde meus pais eram pastores. Então, cresci dentro da igreja, tive experiências com Deus desde muito cedo. Então, já tinha uma fé consolidada, né? Bem solidificada e tudo. Meus pais sempre nos deram muito, muito apoio, né? E a Luísa também praticamente nasceu dentro da igreja e tudo, é da igreja desde sempre. Uma menina também que tinha a fé dela muito bem solidificada. Eu acho que também vale a pena dizer, você tem que observar a maturidade das pessoas, né? Naquela época, nós, né? Não sei, nós nos julgávamos maduros, nossos pais aprovaram, né? E a gente, então, decidiu começar esse relacionamento. Contudo, porém, entretanto, eu acredito que a maioria da condição dos adolescentes não são como as nossas condições. Por isso, você tem que avaliar todo esse contexto aí, né? Mas é isso. Fechando esse parêntese, aí teve esse episódio, né, da Luísa e tudo, que foi aniversário dela e tal, eu já estava apaixonado, a gente já estava conversando, enfim. E eu acho que um dos pontos que a gente tem que trazer aqui é que, nesse ponto, quando você está conversando com alguém, está se interessando com alguém, para ter algo mais sério com alguém, você, principalmente homem, precisa entender algo. Você não pode brincar com os sentimentos da menina. Você não pode apenas querer achar que aquilo ali é uma diversão, uma brincadeirinha, onde está tudo bem, iludir ela. Você precisa ser claro nas suas intenções e também precisa ser claro nos seus sentimentos. Para que não acabe você dando esperanças falsas para essa menina e acabe machucando os sentimentos dela, acabe machucando as emoções dela. Afinal, a Bíblia diz que a mulher é mais frágil, né? Não significa que ela é mais fraca, não. Mas é que a mulher tem esses sentimentos que precisam ser cuidados, né? Você precisa ter muito cuidado com as emoções e com os sentimentos da menina que você está cortejando, que você está ali gostando, né, amor? O que você acha? E para as meninas, uma coisa que eu acho que também é muito importante nessa fase da conversa, não se entregue totalmente, não entregue o seu coração ainda, porque vocês estão ali se conhecendo. E essa fase, ela não é ainda um compromisso, uma aliança. Então, é aquela coisa que vocês estão conversando para ver se vocês têm esse interesse de realmente namorar. Então, se você colocar muita sua expectativa em algo que ainda nem é concreto, pode acontecer de vocês verem que não vai dar certo e você se machucar e se frustrar completamente. Então, essa é uma dica que a gente daria. Nessa etapa da conversa, meninos, tenham cuidado com os sentimentos das meninas, sejam claros, não deem falsas esperanças e as meninas não entreguem seu coração, porque vocês ainda não estão vivendo essa fase do compromisso do namoro. E assim, outro conselho, né? Vai com calma. Não precisa acelerar demais as coisas. Eu também não estou dizendo que é igual aquele povo que quer orar 5 anos, que quer orar 2 anos. Vamos orar. Nossa, não, isso aí também não concordo. Mas assim, cara, vai com calma. Tem casal que tá falando. Que nem é casal, né? Tem menino que tá falando, eu te amo na primeira semana de conversa. Eu te amo nas primeiras dias. Cara, vai com calma.
O eu te amo, minha mãe sempre fala, meu filho, o eu te amo é algo muito forte. É a maior declaração de sentimentos, de amor por uma pessoa. Então, cara, não tenha pressa. Você, homem, não tenha pressa. Você, menina, também não tenha pressa. Tá bom? Vão com calma. Sim. E aí... Vamos continuar. Aí... Pode falar. Pode cortar? Tá. Depois disso, né, a gente já tinha certeza que a gente queria namorar. Mas como a gente era muito novo, né, e eu principalmente era muito nova, tinha acabado de fazer 15 anos, a gente decidiu que iria esperar até eu fazer 16. Mas unicamente por conta da idade, né? Não porque a gente queria enrolar, porque a gente já tinha certeza que a gente queria namorar. E aí, pra não ficar aquela coisa, tipo, compromisso só de boca, né? Aí a gente... deixando claro que, assim, a gente conversava, ela tinha 15 anos, a gente ia esperar ela até fazer 16, mais alguns meses. Mas eu já tinha ido até o pai dela. Essa parte que a gente vai contar agora. O quê? Se você falar no meu pai. Isso, mas já não é nessa parte. Então tá. Tá, é porque eu pensei que era nessa parte. Porque a gente tava conversando. Aí a gente só ia namorar com você que tem 16. Isso, aí o que o João fez? Foi lá no meu pai. E aí eu fui falar com ele das intenções dele comigo, de que assim, a gente tava conversando, mas que iria esperar só eu fazer 16 anos, só a minha idade, mas que tinha essa intenção, que não era nada, tipo, jogado ao vento. Por que eu fiz isso? Porque assim, eu não queria que ficasse aquela coisa, tipo assim, tô cortejando a filha deles e eles nem estão sabendo. Tipo assim, a gente tá se gostando, eles sabiam que ela gostava de mim, sabiam que eu gostava dela, e eu nunca tinha falado nada com eles. Então assim, eu fui lá, deixei todas as minhas intenções claras, que eu queria namorar, que a gente ia esperar por conta da idade. Exatamente. Né? Aí, uma semana depois, mudou de ideia. Aí vamos lá. Não é isso assim, né? Vai parecer que eu... Não foi isso, não foi isso. Passou... Aí, na semana seguinte, eu lembro que era na semana do meu aniversário. E aí eu chamei a Luísa, né? Saí com a minha família pra comemorar meu aniversário. Chamei a Luísa pra comemorar com a gente e tal. Ela foi lá. Inclusive, foi a primeira vez que ela saiu mesmo com a minha família. Ela já conhecia a minha família, mas foi a primeira vez que ela saiu mesmo com a minha família e tal. A gente comeu no restaurante, beleza. Que a minha família teve um contato maior com ela e tudo. Aí, naquela semana, eu tava conversando com meu pai e com a minha mãe. Meu pai falou, meu filho, seguinte, por que você vai postergar, esperar mais uns meses, sendo que você não tem convicção que você ama essa menina? Você não quer namorar com ela? Eu falei, pai, sim, eu tenho convicção, eu quero namorar com ela e tudo. Então, a gente tá mais esperando uma questão de idade, pra ela ficar um pouquinho mais velha e tal. Meu pai falou, não, meu filho, eu não acho que precisa disso, eu acho que você, como homem, tem que tomar esse passo e tal, sei o que, nananã, e tudo, deixando claro que ali eu já ganhava dinheiro e tal, já podia assumir esse compromisso e tudo, né, porque pra você namorar você tem que ganhar dinheiro, né, então eu já ganhava um dinheiro lá e tudo, e aí eu falei, tá bom. Aí fui lá no pai dela de novo e disse, então, pensei melhor, andei tendo umas conversas aqui e tal. Pra quê esperar? Eu falei, olha, eu amo a filha de vocês, eu quero ter um compromisso real com ela, né, e tudo. Vocês autorizariam a gente começar agora? Vocês vão autorizar a filha de vocês casar rápido? Aí ele, sim, por quê? Porque fala, não, que a gente não queria namorar, a gente não ia namorar muito tempo, eu já sabia que queria namorar muito tempo, Por que não? Falei, por que a gente não namora muito tempo? Por causa da santidade, né, gente? Tem que viver em santidade, um casal de namorado. Simples. E é isso. Quanto mais tempo você namora, quanto mais tempo passa, maior a intimidade vai ficando, mais você vai ficando, e maior as brechas, maior o risco de você, como casal, o casal cair em pecado. Enfim, então a gente tinha muito claro pra nós que a gente ia casar rápido, né? Rápido dentro das atuais condições e tal, das possibilidades. Mas, né, vou dar um spoiler, a gente casou em 2 anos e 10 meses. Casamos em 2 anos e 10 meses. Então, aí foi isso. Aí, beleza, conversei com o pai dela na semana lá. Ela não sabia, né? Ela não sabia e então, tal. Fui lá, top, beleza. Eles autorizaram e tudo. Na semana do meu aniversário, eu faço aniversário dia 11 de outubro, dia 15 de outubro, eu pedi a Luísa em namoro. E aí começou a história do belo casal. Namoro. E cara, e aí, assim, foi muito bom. O início maravilhoso, aquela coisa linda, né? Tipo assim, nossa, 1000 maravilhas, o casal lá tá apaixonado, até que, né, a gente começou a enfrentar os nossos desafios como todo casal, né? Normal. O que é pra falar agora? Buguei. Conta aí um pouco do como é que foi o início do namoro e tal, até a gente começar a enfrentar os desafios, ver os defeitos um do outro. Tá. Aí eu já dou esse conselho. Você sabe que o vídeo tá tudo rolando ali, né? Não,
eu sei, mas ele vai cortar, né? Não. Por que não? Vai continuar. Tá. Tá, mas eu já posso dar conselho? Pode fazer o conselho. Então tá. Tá. Então, a gente começou a namorar e aí, como todo casal normal, a gente começou a perceber algumas diferenças, coisas muito boas e algumas coisas que, defeitos como todo ser humano tem, né? E aí é quando começa o desafio do namoro, que é justamente você ver se esses defeitos dessa pessoa são suportáveis pra você. Se forem suportáveis, vocês estão aptos pra, né, continuar e seguir para um casamento. Mas se você vê que você não consegue aguentar, não consegue conviver com a pessoa daquele jeito, já é um grande sinal de que, muito provavelmente, isso não vai dar certo, né? Então, assim, em resumo, no namoro, você precisa abrir os olhos para essas coisas. No casamento, você vai ter que fechar os olhos, porque, assim, casou. Não vai ter para onde você correr. Então, uma vez que você casou, é para a vida inteira, é até Jesus voltar. Então, o namoro é o tempo justamente para você ver o que você... É para você conhecer de verdade a pessoa. Por isso que esses casais que ficam só se beijando o tempo inteiro nunca vai se conhecer. Porque tem que conversar. Esse é um tempo, o tempo do namoro é o tempo para você conversar com essa pessoa. Inclusive, um dos nossos conselhos é que nós fizemos também nosso relacionamento corte, né? Pelo menos a maior parte do tempo, porque por motivos óbvios, né? Sim. Então, aquela coisa, elogio, ninguém tem que suportar elogio. Elogio é coisa maravilhosa. Agora, os defeitos, os desafios, você tem que concluir. Se você vai suportar ou não. Porque se não for suportável, então é sinal de que talvez esse relacionamento não vai dar conta de seguir com esse relacionamento, né? E aí... Uma outra dica também, né, que eu tinha pensado, que apesar de a gente achar que vocês têm que conversar muito, têm que se conhecer muito, também não pode ser uma coisa muito em excesso, gente. Porque não existe casal de namorados ficar se encontrando todo dia, toda hora, porque, em primeiro lugar, abre muita brecha para pecado. E, assim, não é a fase ainda, entendeu? Não é a fase de fazer isso. Então, tem que se dar um tempo, pelo menos, de sentir saudade, entendeu? Tem que dar um tempo de você ficar com sua família, ele ficar com a família dele também. Porque depois que vocês casarem, vocês vão ficar muito juntos, muito tempo. Então, é isso. Cada fase tem o seu... Né? Não, e tipo assim, pra que o casal vai querer casar se ele já tem quase vida de casado namorando? Exato. Tipo, se vê todo dia, se vê toda hora. A hora que quer. Não, dorme na casa um do outro. Cara, primeiro que isso não existe, tá? Isso não existe alguém dormir na casa, o namorado dormir na casa da namorada ou vice-versa. Entendeu? E, cara, isso vai abrir muitas brechas, né? É igual a gente falou, a cada dia que passa vai ficando mais difícil, mais o casal tem que se santificar, cada um individualmente tem que buscar mais a Deus, buscar mais a santidade, mas você também tem que ser sensato, você tem que ser ligeiro, você tem que ser prudente. Então, não fica se encontrando o tempo todo, toda hora, porque inevitavelmente isso aí vai dar BO, vai dar ruim, né? E aí é isso. Então, assim, a gente namorou quanto tempo? A gente namorou... 1 ano e 10 meses. A gente namorou 1 ano e 10 meses até a data do noivado. Né? Agosto de 2023. Agosto de 2023, eu pedi a Luiz em noivado, depois de 1 ano e 10 meses. Ela tinha quantos anos? Pra galera se situar aí na ordem. 17 anos. 17. Então, a gente, eu comecei a namorar com 17, pedi ela em casamento com 18. Foi. Ela começou a namorar com 15 e eu pedi ela em noivado quando ela tinha 17. É por causa dos meses, gente. Dos meses. Não encontra as datas. Mas é isso. Aí pedi Luiz em noivado e tal, e começou a fase, né, de preparo para o casamento. A gente tinha muito claro para nós que a gente queria ficar noivos no máximo 1 ano, né? Sim. Então, assim, quando eu noivei, na verdade, a gente já estava até vendo algumas coisas de casamento. Já tinha fechado, eu acho, não, o lugar? Ou não? Acho que É porque como a gente queria uma data mais específica, né, por causa da chuva aqui de Brasília, então a gente teve que ver correndo, né? Mas a gente ia acabar de fechar também. Então assim, a gente estava já olhando alguns espaços, né? Aí a gente encontrou o Espaço dos Sonhos, tá? Os vários milagres que a gente viveu. Foi. E fechamos o espaço e, cara, né? Mas já tava ali na iminência de noivado, já tava me preparando e tal. E aí fui lá, preparei, perguntei o que ela queria e tudo, naquele lugar especial, do jeito que ela sonhava e tal. Né, assim, afinal, você é homem, você tem que ser romântico, cara, você tem que, né, buscar agradar o seu, né, não é o seu cônjuge ainda, mas o seu parceiro, a sua parceira e tal. Então, beleza.
Fui lá, pedi Luísa em noivado e os preparos do casamento começou porque um ano depois a gente, né, tava casando, né? E assim, para mim, nessa época do noivado, talvez o melhor conselho seja que essa é a fase que vocês... Engraçado, porque a gente falou que no namoro a gente tem que conversar muito. Mas no noivado tem que conversar mais ainda. Eu acho que assim, é uma fase mais crítica ainda, porque assim, vocês como casal vão precisar se dedicar cada vez mais a ter conversas difíceis, né? Tipo, falei quais porque aí conversas não são, difíceis as que a gente conversas teve. do namoro, elas são muito pra conhecer, assim, a pessoa, né? As do noivado, eu acho que elas são mais pra, tipo assim, como vai ser a nossa vida quando a gente casar? Cara, tá Então vocês coçando lá do conversam. sul, minhas costas aqui. Vai continuar, Então né? vocês vão conversar sobre finanças, sobre família, sobre filhos, sobre casa, sobre todas essas coisas que são o dia a dia de um casal casado. Então, assim, vocês têm que ver se essas coisas também batem, que são coisas muito importantes na vida de um casal. Então, aí é conhecer mesmo, tipo assim, como a pessoa vai lidar com as finanças, como você vai lidar com a casa, como você vai... quantos filhos você quer ter? Você quer ter filho? Tem muito casal que esquece de conversar isso, que é, tipo assim, uma coisa básica, e aí, depois de vários anos de casado, descobre que tem muita divergência. E aí, como é que vai fazer? Não vai separar. E vale ressaltar que o noivado também não é um casamento. Exatamente. Né? Igual a gente falou, depois que casa, esquece, é casado pra vida inteira. O noivado não é o caso. Então, assim, tenham essas conversas difíceis, né? Por mais que tirem vocês, como casal, da zona de conforto que vocês Sim. estão ali e tal, tá? Até porque a grande verdade é que paixão, ela não sustenta nenhum relacionamento. Paixão não sustenta nenhum casamento. Né? O que sustenta verdadeiramente um casamento é o amor. E o amor é uma decisão. Você decide amar todos os dias, você decide escolher aquela pessoa todos os dias. É claro que tem que ter paixão, tem que ter, né, admiração, tem que ter aquela vontade de estar com a pessoa, mas você decide. Então, você precisa ter essa consciência de que, tipo assim, cara, a sua paixão não vai sustentar nada. Vocês vão precisar cair para um lado mais racional também, de ter essas conversas difíceis e tal. E também redobrar a vigilância, né? Acho que em todos os sentidos, porque também a época do noivado é uma época onde as nossas emoções também ficam muito... É uma época de muito estresse também, né? Por conta de tudo isso, de preparação de casamento e tudo mais. Então, já é uma época o casal mais tá difícil. ali e tal, preparando o casamento e tudo, e vem todas aquelas dúvidas, cara, será que a gente vai dar conta? Questões financeiras que, pô, é apertado, o casal hoje em dia não tá fácil e tal, e aí fica tudo aquilo, todos os desafios que o casal tá enfrentando. Então, assim, cara, tem que ser maduro também, né? Porque, tipo assim, senão o casal acaba brigando muito, então... E aí desgasta muito, né? Antes de casar já desgasta demais. Então, antes de casar já desgasta. E também aquela parada de, tipo assim, redobrar a vigilância na questão da santidade também. Porque pensa, já tô noivo. Tipo assim, por que a gente não pode fazer, né? As coisas que a gente quer fazer, que um casado faz, que a gente vai casar. Cara, é pecado, tá bom? Não é porque você é noivo dessa pessoa que deixa de ser pecado. Continua sendo pecado. É pecado e pronto, acabou. Tá bom? O sexo é algo reservado apenas para o casamento. Já esperou tanto tempo, né, gente? Se você já esperou tanto tempo, cara, espera mais um pouquinho, tá? E acho que é isso, né? É isso. E aí, passa um ano Casamos. e a gente chega até esse momento onde nós estamos. Aí passou mais casados. um ano e a gente tá aqui. E agora nós estamos completamos um ano de casados. E um conselho para o casamento. Qual conselho você dá para o casamento? Como mulher aí. O que você chegou à conclusão depois desse um ano de casada? Conta pro público. Deixa eu pensar aqui. Um conselho? Abre mão de você. Acho que seria isso. Mas pior que é real, assim. Pros dois. Você vê que no casamento você tem que morrer pra si mesmo. Você vai ter que perder muitas vezes pra ganhar. Isso pros dois lados, o homem e a mulher, né? E eu acho que, assim, um conselho que eu daria como homem, que eu tenho aprendido a cada dia mais, é que a missão que Deus nos deixou foi de amar a nossa esposa como Cristo ama a sua igreja. É um amor em um nível muito elevado. Então, assim, é um desafio diário de você amar como Cristo ama a sua igreja, né? E não apenas isso na teoria, porque na teoria é muito bonitinho, né? Na teoria é lindo.
Mas fazer isso, viver isso realmente na prática é um desafio, né? Sim. Mas, Mas é assim, possível. tratar a sua esposa com muito respeito, muita admiração, muito zelo, muito cuidado, muito carinho. Entender, né, que o homem é diferente da mulher. A mulher tem um jeito, o homem tem outro. E vocês vão precisar compreender isso, sabe? E se ajustar para isso, né? É. O que você acha? Eu acho que, assim, por exemplo, um conselho para as mulheres, né? Que seria, igual o João falou, o homem, ele é muito diferente da mulher. Então, por exemplo, quanto mais eles se sentem amados, quanto mais eles se sentem admirados, cuidados, mais eles retribuem assim, isso. E eu acho que a mulher também da mesma forma. Então, acho que, assim, é esse o desafio, entendeu? É você fazer a outra pessoa feliz, porque, consequentemente, assim, você também vai ser feliz. E é isso. É. Então, é isso, gente. É claro que nós estamos, né, um ano de casados, para Mas uma quanto de vida inteira. relacionamento? Mas é isso que eu ia falar, gente. Esqueci de falar. Quanto tempo de 4 relacionamento? anos. Não, tem mais, não? Mais de 4, né? Tem 4 mais anos de e 4, meio. quase 5. É. 24, quase 5. Então, ao longo de toda essa história, a gente tem quase 5 anos de relacionamento entre namoro, noivado e casamento. E as idades agora, né, que eu falei, o fato interessante é que ela ainda tem, depois de 5 anos, Eu ainda tenho 19. ela ainda tem 19 anos e eu tenho 20 anos a fazer 21. Mas eu não me arrependo de absolutamente Eu também. nada. Apesar de que eu fiz todos aqueles parênteses, observações sobre namoro na adolescência, né? De que eu Sim. sei que o nosso caso era um caso diferente pela condição, pela família em que nós vemos, pela base que a gente teve, por outros motivos, também pela questão de eu sei que nem todo mundo consegue trabalhar cedo, como aconteceu comigo e tudo. Nem todo mundo tem a condição de também casar cedo como a gente casou, né? Sim. Por quê? Ela começou a namorar com 15, a gente casou em 2 anos e 10 meses, então ela casou com 18 anos, né? E eu casei aos 19, então a gente casou muito cedo. E eu sei que nem todo mundo tem essa condição de casar cedo. E casar em 2 anos, em 2 anos e pouco, como a gente casou. Então, em resumo, se você não tem essas condições que eu acabei de falar, casa rápido, ou e casa cedo também, você não pode, você não deixa. Então, cara, não adianta você namorar. Então, não vai inventar de namorar na adolescência, porque se isso não fosse concretizar. Mas, é isso. Aqui chegamos nós depois de 5 anos de relacionamento. Dizer, meu amor, pra você que Muito feliz. eu te amo cada dia mais. E quero passar uma vida inteira com você e que você foi definitivamente a minha melhor escolha, tá bom? Eu te amo. E se você gostou desse vídeo, você quer mais vídeos com ela, tá bom? Posso trazer ela pra gente fazer mais vídeos. Gente, me chamem mais que eu venho. Vou chamar mais ela. Ela tá me cobrando pra me chamar ela pra gravar pro canal. Claro. E é isso. Então, deixa seu like, fala e pede pro povo deixar um Gente, comentário, deixa o like, se se inscrever inscreve, no canal aí. comenta aí o que vocês acharam e compartilha com seus amigos, seu namorado, seu noivo, seu marido, seu conversante, que aí é isso. É isso. Deus te abençoe e até mais. Fui! Tchau, gente.